noite! Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Expresso Imobiliário, podcast que foi feito para trocar com o mercado imobiliário, mas foi feito para tocar o mercado imobiliário. E hoje, inaugurando aqui, dando continuidade aos nossos podcasts, aos nossos episódios focados no nosso congresso Locação Blindada, eu quero te apresentar uma pessoa muito sensacional que eu conheci há um ano em Maringá e vai estar conosco no nosso congresso, vai estar conosco, vai estar comigo no palco do congresso Locação Blindada. Esta pessoa é esse incrível, vitaminado, magnânimo Gilson Aguiar. Seja muito bem-vindo, Gilson. Olha, o Gilson, quando eu conheci, eu não sei se ele ainda está na CBN, ele era âncora da CBN, é ainda, Gilson? Hoje eu sou comentarista e sou produtor de projetos na CBN, produtor de projetos especiais. Como âncora, eu resolvi dar um descanso para a minha vida, sair um pouco desse mundo, mas continuo na CBN. Né? Ele saiu da vida muito louca e me deixou na vida muito louca, porque eu continuo na vida muito louca. E aqui é o seguinte, o Gilson hoje tem um trabalho voltado para a educação. Ele está bem especializado. Eu vou deixar ele se apresentar, tá? Vou passar o bastão aqui. Ele está se especializando aí no nosso incrível mundo do mercado imobiliário, mas com uma sacada muito boa, que é comunicação, cultura, ética. Gente, como a gente precisa, né? Como isso é tão necessário para tudo na vida. Mas hoje, o nosso bate-papo vai ser... No congresso, a gente vai falar muito de cultura, vai falar de como a comunicação toca e permeia isso. Mas hoje, a questão é: qual é o impacto da comunicação eficiente ou ineficiente, né? Para a performance de quem trabalha com gestão de locações. E eu vou passar para ele vai se apresentar e depois eu quero já começar dando uma cutucada. Bem-vindo, Gilson. Prazer demais ter você aqui. Bom, Raquel, o prazer é meu. Todo convite seu a gente não pode negar, pela pessoa que você é, pela qualidade do seu trabalho. Como a Raquel falou, conheci ela há um ano. E ela é uma pessoa que tem essa energia toda, né? Ela, por perto ou à distância, você curte ela de qualquer forma. E o Gilson, eu sou um professor, jornalista, durante muitos anos na rede CBN. Como professor não consigo abandonar, porque diz que isso é vício, né? E hoje eu trabalho muito com o setor imobiliário. Aqui em Maringá, eu estou coordenando o treinamento do Secov, que é o Sindicato do Setor Imobiliário Condominial. E a minha paixão tem sido cada vez mais a cultura nas organizações, a cultura nas empresas. Aquilo que muitas vezes passa despercebido, que a gente tem e não sabe, que a gente pratica e não percebe que nas nossas práticas, nossas ações, nós valorizamos das coisas e não valorizamos outras. A gente, às vezes, fala que gosta e acredita em algo, mas a nossa prática contradiz isso. Então, eu me apaixonei por isso. E a comunicação faz parte da cultura. Então, quando a Raquel convidou para vir aqui conversar sobre isso, eu não pude negar pela pessoa e pelo tema. Então, estou à tua disposição, Raquel. Agora que você pode começar a alfinetar. Eu não sei se eu vou poder te ajudar, né, a fazer a cultura com o alfinete, mas vamos lá. Então, eu vou começar aqui falando da filosofia popular, né? Já diria o nosso velho guerreiro que quem não se comunica se trumbica. É verdade?
É verdade porque, né, a gente, como ser humano, a comunicação faz parte da nossa vida. Se comunicar cria condições, estabelece regras, orienta nossas ações. Então, a comunicação é nossa, a gente precisa da comunicação. A gente não vive sem ela. Desde muito pequeno, a comunicação é a maneira da gente não passar fome, da gente poder ter atendido as nossas necessidades. Eu sempre brinco com o pessoal que eu converso sobre isso. O outro é necessário. Você pode não gostar dele, você pode, como diz o Sartre, que é um filósofo francês, os outros são o nosso inferno, né? Se os outros são o nosso inferno, a gente precisa deles. Então, se comunicar é fundamental. O grande problema, Raquel, é o como que a gente se comunica e quais os códigos que a gente usa para estabelecer uma comunicação. Porque, veja, a gente pode querer, desejar, tá? Passar uma mensagem. A gente tem interesse de passar uma comunicação. Você falou, por exemplo, no setor imobiliário, você falou, por exemplo, no setor de locação. Você imagina uma imobiliária, a gestão, né, de vários negócios ao mesmo tempo, em que você tem o locador, o locatário, você tem o pessoal que trabalha contigo dentro da imobiliária, e você precisa operacionalizar vontades de tudo quanto é lado. Né? Tem aquele que quer alocar e tem seus interesses, necessidades, tem aquele que está alocando, tem seus interesses, suas necessidades, e as intermediações que você tem dentro de uma empresa imobiliária. Qual o problema, né? Das partes, às vezes, de quem loca, de quem está locando e de quem está gestando esse processo, as necessidades são distintas, mas as pessoas precisam saber expressar essas necessidades. Aí é um problema muito sério. Por quê? Cada um de nós, você, eu, quem está aqui falando com a gente, tem uma formação e tem uma capacidade de expressão que é muito adequada e muito própria. Você que manja muito de comunicação, eu acho barato o teu jeito de falar, né? Você gesticula, você fala e tal, mas você tem todo um preparo para fazer isso com pessoas. E muitas pessoas que estão nas empresas, no mercado imobiliário, elas não são preparadas para conversar com outras pessoas. Por quê? Entre o que a gente quer falar e o que o outro vai ouvir, que o outro vai entender da forma que a gente fala, seja no e-mail que você manda, ou mensagem no WhatsApp, ou falando tete a tete, frente a frente, existem códigos de linguagem. Eu estou falando com você aqui, o que a Raquel está pensando do que eu estou falando? O que a Raquel está entendendo do que eu estou falando? Vai depender do repertório que a Raquel tem, a capacidade de compreender a lógica do que eu estou falando. Vai depender, por exemplo, de quais são os valores que a Raquel tem, do que ela acredita, no que ela considera como relevante ou não. O quanto a Raquel me conhece como pessoa, o quanto que a Raquel conhece, né, o ser humano, o Gilson, a convivência que ela tem comigo, as expectativas que ela tem comigo. Tudo isso está rolando ali na comunicação. E quando eu estou falando para uma pessoa, às vezes, por não estar preparado, eu não conhecer o outro, eu posso dificultar essa comunicação. Eu posso criar uma comunicação que, para mim, está clara e para o outro não está. E, às vezes, você não deixa aberto o espaço da dúvida, que é o espaço, né, de perguntar para o outro, ou de deixar aberto ao outro, esclarecimentos. Né, esclarecimentos. E os esclarecimentos ele tem que ser, para quem está se comunicando, muito conduzido. O que é? Você expor realmente o que você precisa e sempre entender que o outro precisa do máximo de informações e detalhes do que você realmente está precisando. Então, antes da gente se comunicar, a gente tem que perguntar para nós mesmos: o que eu preciso em relação ao outro? O que eu quero, objetivamente, em relação ao outro? E quanto mais eu conhecer o outro, melhor. Vamos pegar a delegação, delegar. Muitos líderes querem delegar, muitos gestores de imobiliárias querem delegar. Se eles querem delegar, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: o que você precisa? O que você precisa delegar? E, segundo momento, para quem você está delegando? Você conhece a pessoa que está delegando? Eu acho que é isso. Essas são duas coisas fundamentais. Me diz uma coisa. Você gosta de tênis? Jogo de tênis? Eu jogo beach tênis. Eu já joguei tênis. Então você vai gostar do que eu vou falar aqui. Você falou tanta riqueza aqui que eu tava aqui meio que babando, mas assim, já limpei aqui e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um slice disso aqui, vamos dar uma fatiada nessa bola? Vamos. Porque para quem joga tênis aí tá fácil, né? Vamos fatiar isso aqui, que você falou algumas coisas muito, muito interessantes, uma coisa que não estava
não tá no script, mas eu só vou abrir um Vamos lá. parênteses e vou fechar, porque isso vai ser papo para uma conversa futura, tá? Tá. É a questão do ânimo. Não tem nada a ver com a conversa em si, mas a comunicação tem muito a ver com a energia também, né? Você falou sobre códigos. E você falou uma coisa, eu estou tentando buscar aqui como você falou, porque me fez lembrar o seguinte: você falou assim, olha, a gente precisa da comunicação para conseguir o que a gente quer. Isso me fez lembrar de uma coisa interessante, que é, olha, o bebê nasce, o que ele faz para conseguir o que ele quer? Ele chora. E aí, o ser humano vem quase que com um defeito de fabricação. Ele acha que o jeito eficiente de se comunicar é reclamar. Porque o neném chora, ganha mamadeira. Ele chora, ele ganha colo. E aí você vai crescendo e associa, às vezes até inconscientemente, que para conseguir você tem que reclamar. Só que a comunicação é o clamar, né? Eu peço ali, quando você reclama, você está clamando de novo. Se você está reclamando com razão, você está reclamando em cima de uma situação negativa. E quanto mais você pisa naquilo, mais enfronhado naquela energia negativa você fica. E a questão da energia na comunicação tem você que é o especialista aqui, mas a gente sabe que tem total influência, não é? Mas isso é só um parênteses. O que eu queria falar muito aqui é, quando a gente fala da comunicação eficiente, a gente fala de um termo que eu não gosto, que é a comunicação não violenta. Isso. Por que eu não gosto? Eu quero te fazer essa provocação aqui e já pedir para você falar um pouco sobre isso. Porque é o seguinte, quando você fala comunicação não violenta, e isso de uma época para cá ficou muito enfático, né? A pessoa fala assim, mas espera aí, eu não sou bruto para falar. Então, dá a impressão que é a comunicação que não é bruta, mas é a comunicação assertiva, né? E conta pra gente o que é... Eu vou falar mais da assertiva ou da comunicação empática. Quais são as bases dessa comunicação? Por que ela é tão importante para todo e qualquer aspecto da nossa vida? E assim, antes não se falava muito sobre isso. Antes da gente entrar propriamente na questão da comunicação no mundo corporativo e nas imobiliárias, eu queria que você falasse, funcionava antes? Por que não se falava sobre isso? Olha que coisa legal. Nossa, vamos ver se a gente vai ter tempo, Raquel, da gente trabalhar tudo isso, porque é muito legal essa pergunta. Vamos pegar assim, nós seres humanos, a gente fala assim, eu quero me comunicar, eu quero conversar com as outras pessoas, eu quero resolver problemas, né? Eu quero transmitir uma informação, né? Eu quero fazer um esclarecimento, né? Ou conflitos, vamos pensar conflitos, a gente tem conflitos, né, na vida pessoal, no trabalho, a gente quer resolver. Bom, a gente quer resolver. Primeira coisa que você tem que entender. Né? Eu quero resolver, eu quero fazer um diálogo com uma pessoa, eu quero esclarecer uma situação. Você quer esclarecer. Então, o que você quer esclarecer? O que você quer esclarecer? Porque grande parte da comunicação que a gente faz, eu peço para quem esteja aí vendo a gente, dar uma refletida nisso. Boa parte da comunicação que a gente faz, você vai achar estranho o que eu vou falar, não é para o outro. A gente está falando com a gente mesmo. Então, pense sempre, se você quer se comunicar com outra pessoa, entenda, você tem outra pessoa na sua frente, não é você. Então, não parta da ideia de que o outro compreende as coisas que você viveu como você, porque quem viveu a situação que te incomoda, quem está com a necessidade que você precisa expressar, é você, não é o outro.
Então, a gente tem que ter o que a gente chama na antropologia cultural, a gente tem que ter uma alteridade. A gente precisa entender que há outra pessoa na nossa frente e essa outra pessoa tem uma lógica que efetivamente é dela. Vou pegar um gancho do que a Raquel falou, né? Por que no passado a coisa funcionava? Eu não sei se a tua família, Raquel, teu pai, sua mãe, né? O meu pai e minha mãe era assim. Minha mãe falava assim, de vez em quando minha mãe comentava isso, ela tá viva, então hoje ela comenta. Ela fala assim: eu não precisava conversar com vocês sabiam exatamente o que tinha que fazer. Eu olhava para o seu pai e já sabia o que ele estava pensando. Claro que a minha mãe estava fazendo algumas deduções assim meio difíceis, né? Não sei se meu pai pensava realmente o que, né, ela achava que ele estava pensando, ou se ela achava que a gente entendia ela. Mas o que a gente tinha ali, né, na relação com eles? Né? Nós tínhamos tempo e tínhamos capacidade de observar com quem a gente convivia de uma maneira mais intensa, mais tempo, e ao mesmo tempo, extensa por mais tempo, desculpe, e intensa pela relação mais forte que a gente tinha com os pais, com as pessoas com quem a gente trabalhava. De Hoje, não. relação. A gente tinha uma relação mais tranquila, porque era uma relação onde você podia falar, o outro ia refletir, pensar, ver, conviver. Aí ele poderia processar, responder. E como quase sempre as diversidades que nós tínhamos à nossa volta eram muito poucas, a comunicação se restringia aos exemplos da atitude, da ação, aquilo que era comunicado quase sempre virava um padrão, né, nas nossas relações, valores que a gente sempre mantinha nas conversas que a gente tinha, e comportamentos que a gente reproduzia ou copiava. Então era mais tranquilo, a ideia era assim: você vai estar na minha frente bastante tempo, a gente vai se encontrar várias vezes, a gente vai conversar sobre isso muitas vezes, e aquilo que nós estamos discutindo é uma coisa que a gente está vivenciando bastante tempo. Né? Então, as condições nossas eram muito mais estáveis. O mundo hoje é acelerado. As relações são aceleradas. A gente está conversando com um monte de gente ao mesmo tempo. Quantas pessoas estão nos ouvindo aqui? Quantas pessoas você, Raquel, já conviveu, já trabalhou, já fez consultoria? Quantas pessoas você já analisou? Quantas pessoas estão analisando isso que a gente está falando? Então, a gente vive num mundo muito rápido. E no mundo muito rápido, a gente usa muito nós mesmos como parâmetros. A gente fica meio que com um monte de gente à nossa volta e sozinho ao mesmo tempo. A gente está convivendo com N pessoas nas redes sociais, passa rápido pelos filhos, pela família, com as pessoas no trabalho. A gente vai rodando com um monte de gente, em que as nossas necessidades vão surgindo, mas o tempo de uma convivência em que a gente observe a outra pessoa, que a gente entenda a outra pessoa, vai diminuindo. Então a gente vai perdendo a perspectiva de que tem uma outra pessoa na nossa frente, de que não é só Sensacional, vomitar. Gilson. A gente precisa ter Sensacional. paciência. Olha, e você sabe que você falando isso me traz muito a coisa, duas coisas, né? Que a gente vive uma época de tanta informação e superficialidade das relações, e que talvez, será que é isso? A gente perdeu aquilo que é tão necessário até para a gente fazer venda. Existe uma técnica de venda, independente de ser produto, quando você se vende ou vende um serviço, você primeiro precisa escutar. A técnica do spin selling, que é escutativa. Primeiro você escuta, né? E o pessoal do marketing usa muito isso, né? Se você vai fazer uma campanha, o que você faz primeiro? Você faz uma pesquisa. Por quê? Você só pode conversar numa campanha com quem você consegue mapear. E aí, a gente não vai fazer isso, mas assim, a gente ia gastar umas 5 horas aqui e ia ter assunto. Mas assim, porque quando você sabe mapear, você sabe conduzir uma negociação, você sabe debelar uma crise. Por quê? Porque você consegue, seja com rapport ou não, você consegue trabalhar em cima de valores, frustrações e todo o histórico que essa pessoa carrega. Então, e trazendo isso para o mundo corporativo,
né? A gente vai fazer, Gilson, eu já babei aqui com a história de fazer um podcast sobre cultura corporativa. Perfeito. Por quê? Estou dentro, 100%. Na mentoria, eu trabalho muito a cultura e eu falo assim, olha, a minha mentoria é alta performance, né? Alta performance em locações. Falo assim, você quer alta performance? Vamos começar do início? Você não vai construir uma casa sem base. E você só vai estabelecer uma casa, uma edificação com uma base consistente para você chegar nisso que você quer, que é alta performance, em cima de cultura. E não é a cultura que está no quadro ou que está escrito lá naquela parede bonita na entrada da imobiliária. É a cultura que você vive. É aquilo que está correndo no sangue da equipe. A equipe entendeu. Você conseguiu. É a comunicação que é eficiente porque ela traduz uma verdade. Não é uma mentira, né? E aí, o que... Agora, entrando propriamente no tema da performance e da influência da comunicação, eu quero trazer para você um dado muito específico de quem trabalha com locações. O que acontece? Quando a gente trabalha com locações, a gestão de locações é muito desafiadora por vários aspectos, né? Primeiro, porque quando a pessoa assina o contrato, ela não exauriu nada ali. Ali ela começou uma caminhada. E aí ela vai se relacionar ali por 30, 36 meses, né? E o dia a dia das locações é desafiador. A gente tem equipes muito... Eu costumo falar, e as pessoas até gravam isso, que o empresário brasileiro vive pelo sopro divino. E se for empresário do ramo de gestão de locações imobiliárias, mais ainda. Ele está ali, ó, no cheirinho do oxigênio de Deus, porque trabalha-se muito sem preparo. Sabe aquela coisa da deixa a vida me levar? É bem isso. Você faz as coisas de maneira muito reativa no rope ali. O gestor fala assim, eu não aguento mais trabalhar com locações. Ele vive debaixo de profundo estresse. Por quê? Ele precisa desenvolver a política de expansão, ele precisa ter um mecanismo ali para fazer captação, para trazer imóvel, porque senão ele não tem matéria-prima para trabalhar. Ele precisa fazer gestão de lead, ele precisa fazer tanta coisa que ele, como gestor, tem que dar conta, e ele fala, eu não consigo. Aí ele fala assim, por que eu não consigo? Porque fulano me demanda o dia todo, fulano me demanda o dia todo. E existe uma rotatividade muito grande de mão de obra. Então, o sujeito nunca esquenta a cadeira, já troca, e ele está sempre enfronhado no operacional. E aí, quando a gente começa a trabalhar essa imobiliária, a gente fala assim, olha, mas você está concentrando muita atividade operacional, você precisa delegar. Aí ele fala assim, olha, eu não posso delegar, e eu já desisti de delegar, é mais rápido eu pegar e fazer. Porque quando eu delego, a pessoa devolve para mim, volta igual um bumerangue. E o que a gente vê é porque não sabe delegar. Não é a coisa de chegar e falar assim para o menino, vai ali na esquina, fazer isso assim, assim. É um trabalho que, como você disse, você não pode presumir que a pessoa sabe. E muitas vezes você dá uma carga inadequada para a maturidade do profissional que está recebendo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre
a importância dessa comunicação para a atividade de gestão, do ponto de vista do sujeito conseguir se liberar da carga operacional. Beleza. Bom, vamos lá, Raquel. Você fala muito de coisas, você aborda um monte de aspectos. Eu vou tentar ser sucinto, né? E tentar me controlar aí para não falar mais do que devo, né? Vamos pensar assim: as pessoas que mais nos cativam são as pessoas que observam e olham para nós e realmente estão prestando atenção na gente. Então, quem quer delegar, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer quem vai receber essa delegação. Quem é a pessoa com quem você vai conviver e vai delegar para ela tarefas. Lembre-se que ela não é você. Eu acho que você colocou um dado interessante, Raquel. Ninguém que vai fazer uma atividade que a gente delega vai fazer igualzinho a gente faz. Não vai fazer. Então esqueça, se você vai delegar e você está com a medida, como você faz, e você quer que o outro faça exatamente como você faz, você vai ter dificuldade de delegar. Então, realmente, você vai acabar fazendo você mesmo. Efeito bumerangue, a coisa volta para você. Então, primeira coisa, entenda. Delegar não significa fazer do outro um braço objetivo, o braço seu que faça como você. Ele fará do jeito dele. Qual é o potencial dele para fazer? Então, vai depender da informação que você der, do que você quer que seja feito, do que é necessário ser feito, da orientação que você fizer e da capacidade que você der para essa pessoa de conhecimento prévio daquilo que ela vai fazer. E é claro, acho que você colocou um ponto fundamental, ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Então, se você vai delegar e você quer construir essa pessoa para permanecer do seu lado, não ficar essa rotatividade que você tem que ter um plano de gestão dessa delegação em que o outro vai ter tempo de assimilar, o outro vai ter tempo de refletir, o outro vai ter tempo de voltar para você, tirar dúvidas, até que ele ganhe uma eficiência que não é fazer igual você. É fazer do jeito dele, resolvendo aquilo que você quer delegar para ele. Que é diferente. Pessoas confundem delegar com alguém que seja extensão sua. Não, delegar é dar ao outro uma relativa autonomia para gerenciar algo que você antes fazia, que agora essa pessoa vai fazer. Então, ela tem que ter a capacidade de tomar decisões. Para ela ter capacidade de tomar decisões, ela tem que ter informações. Até onde ela pode ir, até onde não pode, qual é a prioridade que a empresa tem, no caso da locação, né? Até onde a gente pode ou não oferecer, que tipo de imóvel, como e que condições, qual é a autonomia que ela tem de gerenciamento com a pessoa que quer fazer a locação. E essas pessoas que vão fazer a locação têm que conhecer tanto a quem loca e quem está locando, ter capacidade de negociação com liberdade. Não adianta você estar lá com a pessoa que vai ter que tomar uma decisão, tem que pegar o celular, ligar para o gestor e falar assim, então, eu estou aqui diante de uma situação tal, me falaram, então, posso fazer isso? Posso fazer aquilo. Aí, pode fazer isso sim. Aí, agora deixa eu ligar de novo. Não é isso. Isso não é delegar. Tá? Isso você está criando um outro seu lá na frente da pessoa e a pessoa vai olhando para aquilo e vai ficando angustiada. Ela fala, gente, eu estou querendo resolver a situação. Toda vez que eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer uma negociação, eu tenho que ficar esperando a pessoa que está na minha frente ligar para o gestor para resolver, aí você está estragando todo o processo. Então, se você quer realmente delegar, entenda, a gestão de delegar implica em conhecer quem você está delegando, dar autonomia para essa pessoa ter o perfil dela de negociação, orientá-la e educá-la, formá-la. Isso demora um tempo. Como muita gente não tem paciência, você já troca. Fala, não serviu, não dá, isso não serve, eu mesmo vou fazer. Você nunca vai ter ninguém que vai fazer algo como você faz. Repito, então delegar implica em se preparar para que isso ocorra através de uma gestão muito bem organizada da delegação, né, do que você está delegando, para que você faça isso sem querer ficar atropelando quem você delegou. Também não é largar, deixar por conta, mas é saber que durante um tempo, é que nem aquela bicicleta de rodinha, não sei se você já aprendeu a andar de bicicleta assim, nossos pais, primeiro você andava com as duas rodinhas, daí ele tirava uma, depois tirava outra, e você andava por conta própria. Mas veja, quando você deixa o outro andar de bicicleta, ele vai andar pelo caminho que ele escolhe. Você pode apontar onde ele deve chegar, mas ele vai talvez fazer por um caminho diferente e vai chegar no mesmo lugar que você queria. E talvez seja até melhor do que você naquilo que faça. Você pode chegar à conclusão de que a pessoa com a qual eu deleguei a atividade faz melhor do que se fosse eu fazendo. A pessoa pode até te ajudar a resolver problemas que antes você não resolvia. Mas veja, aprenda a delegar.
Aprenda que o outro não vai fazer como você, dê autonomia e o máximo de informações possíveis, para que ele possa ter autonomia de resolução, que ele não seja um papagaio de pirata, que a gente fala, ficando o tempo todo dependendo de você para poder tomar uma decisão. Aí não é delegado. Ô Gilson, você tocou num ponto aqui que super importante e a gente já está caminhando aqui para o final. Em resumo, gente, sabe o que o Gilson está deixando muito claro? É que isso aqui, esse podcast de hoje, é só um aperitivo. Porque esta pessoa está trazendo tantas coisas de gestão que eu estou desconfiada o seguinte, que esse papo de comunicação é só o pretexto. Mas eu estou desconfiada não, tenho certeza. Por quê? Você não vai fazer nada sem gestão. E tudo que ele falou aqui envolve gestão e liderança. O que acontece, Gilson? Antigamente, a gente achava que ser gestor e líder era da ordem. E o conceito moderno de liderança é: você é responsável pelo crescimento da sua equipe. Você não vai ser um bom líder se você não for um mentor. Então, a pessoa passa a mentorar a equipe em busca desse crescimento. E como é difícil formar mentor, né? E o que acontece? Voltando àquele papo inicial, que, olha, o empresário hoje vive do sopro divino, o que a gente vê de escalada da equipe? O sujeito é muito bom naquilo que ele faz. Ele é um excelente executor. Aí você fala assim, essa pessoa merece uma promoção. E aí, em razão daquilo que ele executa bem, ele é alçado à posição de gerente. Quem preparou ele para isso? Niente. Ninguém preparou ele para estar ali. E é muito diferente executar, liderar e gerir. E o que acontece nas imobiliárias hoje? Quem trabalha com locação geralmente começou trabalhando como pessoa física. Ele não foi preparado para ter uma empresa. Tudo ele fazia sozinho. E a dificuldade de delegar, o que torna as pessoas muito centralizadoras quem fazia tudo sozinho sabe fazer de tudo um pouco. Eu, como advoguei muito tempo com equipe reduzida, fazia tudo no escritório. Então, quando eu comecei a crescer e eu precisei a delegar, foi muito traumático. Chegou a ser traumático. Por quê? Porque eu tinha consciência, e isso é verdade, que ninguém ia fazer tão bem quanto eu. E a gente precisa conviver com isso, saber, é verdade, ninguém vai fazer tão bem quanto você, mas ok, tá tudo bem, né? Então, partindo do pressuposto que a gente não vai, que a comunicação sozinha não resolve, mas que implantar gestão e aprender a liderar não é uma coisa que se consegue da noite para o dia, quais são as dicas para a gente finalizar aqui? Mas antes da gente finalizar... Não, faz o seguinte, finaliza com ele por causa do horário dele, depois a gente faz o merchan. Então tá. Quais são as dicas para quem falar assim, eu estou perdido. Não sei gestão, não sei liderança e minha comunicação é péssima. Dá para começar só com a comunicação? Se sim, quais são as dicas para que a comunicação seja crescentemente mais eficiente e que a ineficiência não derrube a performance, mas a eficiência aumente a performance? Bom, primeira coisa, o gestor que quer ser um gestor que comunique bem, ele tem que sentar na casa dele, antes dele ir lá para segunda-feira para a empresa, e ele quer melhorar a comunicação na empresa dele. Então ele tem que sentar, pensar assim, o que eu quero das pessoas que eu lidero? O que eu quero do pessoal que trabalha comigo? Qual é a eficiência que eu tanto falo, o resultado que eu tanto falo? Eu quero resultado, eu quero eficiência, eu quero capacidade. O que isso significa objetivamente? Quais são as ações e atividades
e condições que eu quero criar na minha empresa para ela ser melhor. Como você falou, escalar. Eu quero escalar para onde? Eu quero subir no pico para quê? Eu quero chegar no auge de que maneira? Qual o caminho que eu vou traçar? Outra coisa, quem são as pessoas que você considera na sua empresa que estão habilitadas, como eu acho que a Raquel colocou um dado importante, tem pessoas que são ótimas operadoras, tem pessoas que têm uma capacidade de resolução prática das coisas muito, muito fácil, muito boas, muito eficientes. Alguns gestores ficam admirados. Ah, a Maria, o João, como eles são eficientes. Nossa, como eles resolvem as coisas assim. Mas a Maria e o João são eficientes na operação. Será que eles seriam pessoas interessantes numa liderança, numa gestão, numa capacidade de coordenação de grupo? Será? Então aí você tem um segundo momento. Você tem que conhecer as pessoas. Diante do que você quer, né, você vai fazer aquele plano de ação, quero chegar aqui, quero escalar assim. Quem eu tenho para isso? Aí você pode chegar a uma dúvida importante. Será que eu conheço o suficiente a minha equipe? Será que eu conheço o suficiente o meu time para poder fazer desse time um time afinado com as minhas demandas, as minhas necessidades? Se você não conhece, vá conhecê-los. Vá conhecer a cultura da sua empresa. Observe a maneira como a sua empresa se comunica, convive, se relaciona. E você vai aprender muita coisa. Que talvez a visão que você tem da sua empresa, a percepção que você tem da sua empresa não é a realidade que ela é, a condição que ela é, e as pessoas não são aquilo que você pensa. Quando você chegar a afinar essas duas coisas, então eu tenho lá minhas metas, onde eu quero chegar, o objetivo que eu quero alcançar, o que eu quero escalar, e eu tenho meu time, conheço meu time, observei meu time, então aí eu tenho como casar a estratégia com os meus jogadores, com o meu pessoal. Qual posição eu vou colocar cada um? E lembre-se, isso é um processo que tem que ser feito com acompanhamento e não vai se resolver na hora. O time vai ter momentos em que você vai ter que rearranjar, vai ter derrotas, vai ter alguns ajustes, isso vai acontecer. Mas desde que você esteja disposto a fazer isso, uma construção sólida. Toda a medida rápida, toda a medida que exige resultado muito imediato, quando você quer construir um time de sucesso, você vai tropeçar. Não tem essa receita pronta, o que tem é ajustar a busca que você quer, o que você pretende e deseja, com as pessoas que você tem para poder alcançar isso. Lembre-se, as pessoas, nem sempre elas que são ótimas operacionalmente, são pessoas adequadas para determinadas ações de gestão, de liderança e coordenação. Então a gente tem que aprender a classificar, a compreender. Que não é o que a gente gosta, é o que a gente tem. Tem o que a gente quer e tem as pessoas que a gente tem para isso. É nesse casamento de sempre refletir, sempre avaliar, sempre conversar, sempre orientar, buscar feedback do teu pessoal, porque às vezes a visão que eles têm de você não é o que você está pensando como líder. Talvez eles tenham dificuldade de se comunicar com você porque acham que você é muito intransigente. E às vezes você é mesmo. Às vezes você foi alertado várias vezes pelos seus parceiros, pelos seus liderados, e você não tomou nenhuma atitude ou ação que demonstre que você se preocupa com eles, ou tem atenção, observa quem eles são. Então é preciso aprender a se comunicar. E aprender a se comunicar, essa é a grande dica, Raquel, para a gente encerrar, que eu acho fundamental. Olhe para as pessoas e observe as pessoas. Gaste um tempo, mas realmente, profundamente, ouvindo as pessoas, conhecendo as pessoas, entendendo as pessoas. Não pré-julgue as pessoas. Porque se o seu time é alguém que você quer que jogue com você, você tem que conhecê-los profundamente para saber em que posição você vai colocá-los e de que maneira você vai se comunicar para eles, para que eles joguem coeso com aquilo que você busca, que é o resultado. Cada pessoa tem seus interesses, suas vontades, seus planos. E elas se empenham muito mais dentro da empresa se elas são escutadas, observadas, respeitadas, e se você afina o objetivo da empresa com os planos das pessoas. Só conhecendo as pessoas, conversando com elas, abrindo ambientes dentro da empresa que vocês possam ter esse encontro, essa conversa. Se você fizer isso, sua capacidade de erro, sua margem de erro vai reduzir muito. E delegar vai ser uma coisa quase que natural. Você vai perceber que os desdobramentos da relação com o time melhora, o desempenho melhora, e as metas são alcançadas. Você não está pensando sozinho, você tem um time junto com você. Um time que pode dividir experiências, a sua experiência como líder, a deles ali no campo de ação, e você pode construir seres humanos fiéis, fidedignos. Quanto atividade menor dentro da empresa, mais fidelidade e permanência. Então, se tem dicas, eu diria essa, né?
Conheça você, o que você quer, conheça as pessoas, aprenda a se comunicar com ele, construir uma relação sólida e dali para frente monte as estratégias e o time vai contigo. E ajustando sempre. Sempre se ajusta, não se acerta sempre, é dos erros que a gente melhora. E olha que legal. A gente acabou voltando no ponto inicial, que é a questão da comunicação empática, porque escutar o outro nada mais é do que ter empatia, né? E em termos práticos, então, a gente tem clareza, empatia. Muitas vezes na correria a pessoa não aplica a cultura do feedback, alinhamento de expectativa. Quando eu faço consultoria, e uma coisa que eu estou trabalhando na mentoria também, coloca o nome do funcionário, o que se espera dele, quais são as características e tal daquela função, e do lado um alinhamento de expectativas, um ajuste de conduta. Olha, eu me comprometo a me empenhar por isso, e a pessoa assina aquilo e sai com uma data de feedback, porque você não vai conseguir se comunicar sem ouvir. E aí, nesse aspecto, você está recomendando a escutativa, então. Você tem que ouvir e fazer o que o pessoal do marketing faz, né? Entender quem é o seu interlocutor, né? E uma coisa que eu faço também, que eu vou deixar aqui, vou corroborar com você, que é a questão de formulário. Quando a gente faz, criar um formulário que é como se fosse um NPS interno. Como que o mercado externo te vê? Aí você tem, o cliente te vê, que é o NPS, mas como o colaborador te vê? Então, é importante. Gilson, muito, muito obrigada. Sei que você está aí apertado com um compromisso, e então eu quero te liberar, já te deixando um convite, porque esse papo aqui foi só o aperitivo, né? A gente precisa continuar essa conversa, e quero deixar você concluir aí, se despedir. Um abraço, para as suas considerações finais. O Leandro tá soprando aqui para mim. E aí, na sequência, eu quero dar o recado dos nossos patrocinadores. Bom, primeiro, Raquel, conversar com você é maravilhoso. A Raquel é uma pessoa que eu conheci e ficou para mim como um ser humano muito positivo, né? E o trabalho que ela faz é uma justificativa disso, é uma comprovação disso. A Raquel é fantástica, é uma pessoa inteligente, com a capacidade de comunicação maravilhosa, uma vencedora. Eu acho a Raquel uma pessoa que superou de tudo, e como uma profissional, né, como uma advogada no setor imobiliário, ela já me ensinou muitas coisas. Acompanho ela e agradeço. E a todos vocês que acompanharam aqui, espero ter ajudado, espero poder contribuir, né, com as organizações, para que a gente tenha um ambiente de trabalho que seja eficiente, mas mais humano. E, ao mesmo tempo, quanto mais humano, mais competente. Né? E que as pessoas sejam mais felizes naquilo que elas fazem na vida corporativa. E a Raquel, aí, agradeço a ela por ter me dado a oportunidade dessa conversa maravilhosa com ela e de poder trabalhar um pouquinho esses pontos que você colocou, de comunicação, liderança, cultura. Raquel, um beijo grande, sucesso para você, e um abraço aí no seu Espírito Santo, na sua vitória, na sua cidade maravilhosa. Obrigada, Gilson, um beijo. Volte sempre e volte logo. Com certeza. Um abraço, querido. Abraço. Muito bem, vamos agora para finalizar, né? A gente agradece aí a participação. Pô, o cara é bom, hein? O cara falou muito bom. E comunicador, né? O Gilson é sensacional. Não, a mulher aí é fantástica, meu querido. A mulher é fantástica. A mulher dessa boa demais. E olha só, e o Gilson vai estar com a gente no nosso congresso Locação Blindada. Olha aí. 21, blindar 21. tudo. Falou, meu amigo. Um dia eu chego lá, Gilson. Um dia eu viro apresentador ou comentarista da CBN. Quem sabe, né? Tá bom. Tchau, tchau. Chega assim. Gente, tchau. Um abraço. Tchau. Vou desligar por aqui. Tchau. Beijo. Isso aí. Vamos lá, Raquel. Vamos para aquele momento especial que você tem os recadinhos para o pessoal que está em casa, porque são os nossos parceiros, colaboradores. E, é claro, a gente não pode deixar de falar deles, porque a gente só fala daquilo que a gente confia. É ou não é?
É verdade. É isso aí. Então segura aí que Raquel tem um recado para você que está com a gente. Locação é para quem entende. Aliança Web Imóveis, minha imobiliária modelo, no alto do seu 30º ano de mercado, aliou a vasta experiência com a melhor técnica, capacitação de ponta e o que existe de mais moderno na gestão de locações e de contratos. Todo esse diferencial parece suficiente para você, né? Pois a Aliança Web Imóveis não cansa de inovar e continua em constante evolução, sendo a primeira imobiliária modelo com selo de locações de excelência no Brasil. Quer ter uma experiência diferente? Procure a especialista. Faça contato agora com a Aliança Web Imóveis. Bom demais, você sabe, né? Primeira com selo. Eu gostei daquele. Você viu que o fundo falou do selo, já veio um plim para lembrar a pessoa que, seja para comprar, vender ou alugar, a aliança Deixa tem a o plim, solução, né? Tem que ter o plim, né? Plim. Mas o plim. Eu gostei demais, eu tô falando que eu achei massa. Acho que. Agora tem aquela outra parceria também que é fantástica. A gente não pode deixar de comentar aqui também. Então vamos falar da Olha Grazon. só, nós vamos falar da Grazon, mas eu quero dizer pro Thiago que tem que mandar a Grazine para cá, a Grazine, que é a capivara. Hã? Eu falei que tem que trazer a capivara para botar aqui na mesa. Você quer uma capivara? Rapaz, essa capivara fez o maior sucesso em Curitiba. Mas que capivara é essa? Olha, a capivara andava no meio, colocaram uma capivarona andando lá. Ah, mas de verdade? Não, claro que não, né, Leandro? Não tô entendendo esse negócio, não. E a capivara andou lá e eu ganhei a capivara porque eles seguraram para mim, porque o trem acabou. Ah, era uma capivara? Ah, entendi. Era uma pelúcia. Ah, que anda. Não é a Grazine, né? Mas Toma aí. Nossa, viu que ela pediu? Me dá a capivara. Eu... Essa aí é a nossa capivara. Thiago, É a capivara que a gente tem aqui. manda a capivara, Thiago. Ah, era uma que andava. Assim? Não, a capivara era uma graça, todo mundo tirava foto com ela. Ah, grandona. E aí eles deram a capivara desse tamanhozinho Pra todo mundo. com a roupinha da Grazon. Ah, que E ela gracinha. chamava Grazine. Não, eu falei que tem que mandar pro estúdio e fazer legal. algumas ações, né? Olha, quem ligar na hora ganha, coisas assim, né? Tá certo. Eu acho a Viu? boa. Então tá bom. Enquanto ela não chega, vamos com essa aqui. Vamos com essa aqui. Nós começamos a utilizar o Grazon faz pouco tempo e já percebemos grandes mudanças. O sistema trouxe agilidade, praticidade para a nossa rotina do dia a dia, nos processos de locação, reduzindo com isso a burocracia. Vale ressaltar que a Grazionale tomou todo o cuidado de ouvir a imobiliária, de conversar com os nossos colaboradores para que pudesse desenvolver uma ferramenta que viesse facilitar o nosso processo de locação. Bem-vindo ao Grazon. Esse é o melhor sistema multianálise do país. Com o Grazon, você pode fazer em segundos a análise do seguro fiança. Mas nós vamos além. No Grazon, você também pode fazer em tempo real a contratação de seguro incêndio e solicitação de título de capitalização. Com apenas alguns cliques, poucas informações do seu cliente e nenhuma burocracia, você tem várias opções de seguradoras para fechar negócio com mais agilidade. O Grazon é um sistema único no Brasil e totalmente grátis. Viu? Viu que demais? Você viu? Ó, olha lá. Muita onda, né? Tirando muita onda com a... Então... Agora... Essa ideia você já leva da lojinha, é um valor muito simbólico. Não, é bonitinho. Você tem aí? Claro, isso aí é da lojinha. É de colocar no bracinho. Sério? Nossa, gente... Nossa, eu vou Minha levar filha, para minhas crianças. Quanto você tem? Hoje eu só tenho 2. Mas a gente já vendeu tanto dessa bichinha aqui, filha, dessa capivarinha. Você não faz ideia. Nossa. Toda hora tem que pegar mais. Mas se você Então... quiser mais, você fala quantas você quer que eu trago pra você. Ah, que gracinha. Ó, essa daqui tá no meu braço, mas que você tá vacilando. Ah, parece que a Grazon tá dando... Quem fecha ganha ela personalizada. Que legal, bicho. Muito legal. Então... Vamos lá.
Agora, Próximo agora. peraí, calma. Agora que a gente já fez o merchan, nós precisamos fazer o merchan do livro. Isso. Que isso aí você sabe, né, Raquel? Para o pessoal que não conhece o Guia Prático das Locações Imobiliárias, o companheiro inseparável para as dúvidas do dia a dia é para você, querido locador. E não só para o locador. Sabe uma dúvida que me fizeram esses dias sobre esse livro? Uma pessoa que esteve aqui no estúdio, que não tinha nada a ver com o seu podcast, viu esse livro ali e perguntou, mas o que é isso aqui? Curioso, né? Falou, Guia Prático das Locações Imobiliárias. Mas isso aqui é só para o locador ou serve para o locatário também? Vamos fazer uma coisa? Eu falo, depende. Você pode ler também para aprender as coisas. Tá. Locatário. Não pode? Não. Olha só. Tá. Eu vou pensar numa coisa. Olha lá, ela já tá inventando. Eu tô me controlando. Não vou pensar, não vou falar nada, mas... Calma. Mas me responde aqui que eu te perguntei. Não, ela nem prestou atenção no que eu falei. Uma pessoa esteve aqui no estúdio, viu o seu livro ali, aí perguntou o seguinte, esse Guia Prático de Locações Imobiliárias, aí ele perguntou, mas é só pro locador ou serve também pro locatário? Os dois. E aí eu falei, olha, depende, você tem que pegar aí e observar tudo, porque tudo que se aplica do locador é para o locatário, é só se você se colocar em qual dos dois lados, então serve para os dois. É verdade. Então, quase que eu vendi, tá? Faltou pouquinho. Eu ia vender, mas aí... Ele ia vender para quem não é de imobiliário. Não, ele é locatário. Mas ele quis saber se servia para ele. Então, você tem que falar com ele que vai sair o... Guia Prático para o locatário. Não, vai sair, tá saindo um livro novo aí, que é para locador e para locatário. Ai, que beleza. Mas eu acho que esse aí também serve, tanto para locador quanto para locatário, porque eu tava dando uma olhadinha, Leiliane quase deu uns mole aí esse último final de semana, depois vai te contar umas tretas que ela arrumou aí, ainda bem que o livro tava aqui para ajudar. Muito bem. Tá, agora que vendeu o livro... Que tá com frete grátis? Exatamente, isso que eu queria falar. Você que tá em casa, preste atenção. O frete grátis para todo o Brasil, entrega garantida, não é pelos Correios, tá? Não tá chegando. Vai chegar, porque é pela Amazon. Basta você escanear esse QR Code que tá na tela, tá bom? Ou o link que tá na descrição aqui do podcast. Só quero dizer uma coisa. Eu não fui um estivador, eu não comi. Não, você foi uma leite. Você foi uma leite. Eu tô com fome, mas precisa falar do meu congresso, Leandro. Vai. Por favor, vamos falar do congresso. Se você não está sabendo, vou te contar agora, porque é uma situação... O pessoal tá... eu já fiquei sabendo que já mudou o lote. Como é que é a história do lote que mudou? Não, olha só. Mudou o lote. Vai mudar de novo. Eita! Mas a gente já tá batendo 50% de... ingressos vendidos. Então corre, galera. E o que tá acabando aí é o ingresso com rap, que é o ingresso do happy hour. Tem que correr. Então tem que correr. Mas explica a diferença do happy hour para... Existe o ingresso blindado e existe o ingresso master. O ingresso blindado dá direito a estar conosco no final do primeiro dia, num happy hour sensacional. Aqueles happy hour. Música boa. Olha aí. Bebidinha. Bebidinha não, bebidona. Bebidona. Música ao vivo? Música ao vivo? Que isso, gente? Tá muito Rapaz, o pessoal a organização tá trazendo uns nomes ali, eu tô olhando bem legal. Então, a gente vai ter música ao vivo, bebida, comida. Olha, gente, bate-papo, network. No nosso congresso, já tem aí sessão de livros, a sessão de autógrafos. Ali, já temos 3 sessões de autógrafo, tá? Não só comigo. Então, o negócio está bom demais. Muito bem. Então, para você que quer comprar o seu ingresso, lembre-se, o ingresso está disponível aí, ó, no link na descrição do nosso podcast. Quando você abrir, vai para essa tela que está aí agora para você, ó.
Tá tudo bonitinho ali, ó. De 21 a 22 de agosto, o evento focado 100% em locação. Serão 2 dias de trocas intensas, conexões mais profundas e um impacto imediato no dia a dia das imobiliárias. Compre seu ingresso blindado agora mesmo. Só você clicar aqui, ó. Você vê, ó aqui, ó, o mousezinho verdinho, ó, tá vendo? Vai passar aqui, ó. Clicou aqui, já vai lá, Ó, são apenas 500 vagas. Ó, gente, até a capivara vai, hein? Aí, vai ser um negócio bom, ó. Você vai ver, vai ser loucura. Quero dizer nada, mas até a capivara vai. Várias ideias loucas que saem da cabeça de quem? Da pessoa mais criativa que eu já conheci na minha vida. Consegue ser mais criativa que eu. Tchau, tchau. A produção tá dando tchau pra gente por causa do horário. Vamos embora. A produção tá preocupada porque eu não comi, eu tenho que comer. Tem que se alimentar, você sabe, né? Porque eu estou em fase de crescimento, só que não. Meu Deus do céu, eu não vou nem falar nada. Mas enfim, é isso. Prefiro não comentar. Vou não comentar. Prefiro não comentar. Vamos embora então. Tchau, tchau, gente. Gente, até a capivara vai dar tchau de princesa. Olha aí. Faz coração, capivara, vai lá, faz coraçãozinho. Não, coração com a capivara, agora eu quero ver. Olha, lancei o desafio. Rapaz. Agora eu quero ver isso aí. Coração com a capivara. Tchau, tchau. Essa capivara aqui vai ter que ser minha, porque eu já deformei ela toda. Acabou com a bichinha. Ah lá, conseguiu. Ah lá, capivara. Tchau, tchau. Capivara. A pessoa provoca, né? É claro, pô, eu gosto dessas coisas Provoca. aí. Maravilhoso. Olha a carinha da capivara, gente. Tchau, tchau, gente. Esse é o Expresso Imobiliário, uma xícara de conhecimento. O podcast que veio tocar e trocar com o imobiliário. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.